Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa RPPS ao vivo aqui do canal Rede Previdência. Doutora Thaís Diniz e eu temos a honra de receber um convidado ilustre, aqueles que já o conhecem como uma pessoa muito querida. Nós temos aqui conosco o Vilmar, do Tribunal de Contas do Paraná, o tão famoso Vilmar do Tribunal. Vilmar é graduado em Direito, especialista em Direito Processual e Direito Tributário, MBA em Gestão Pública com ênfase em Controle Externo, auditor de controle externo, advogado e ex-servidor municipal e federal. Seja muito bem-vindo, Vilmar. Olá, boa noite a todos, boa noite, Cirlei, boa noite a todos que nos acompanham aqui. É uma honra, uma satisfação bem grande, na verdade, participar aqui desse evento juntamente com vocês, né? Vamos tentar aí colocar algumas questões aí para o pessoal pensar, né? A gente não vem aqui, na verdade, resolver nada. A intenção é que as pessoas estejam em debate a respeito da Previdência, né? A Previdência tem tido alguns impactos aí nos últimos anos então essa é a nossa missão aqui hoje, claro, expressar algumas opiniões, enfim. E a Thaís também, muito obrigado aí por estar com a gente. Enfim, seguimos aí. Fique à vontade, Silvia. Boa noite a vocês, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês dois, tá? É um prazer estar aqui com você, Vilmar. Muito obrigada pelo convite. Sei que você é uma sumidade na área e vai poder nos esclarecer muitas dúvidas hoje. Obrigada. Então, eu tive o prazer, como muitos que estiveram no congresso da Associação Paranaense dos Institutos de Previdência, a APPREV, no congresso que foi realizado em Foz do Iguaçu, agora no mês de fevereiro. E o Vilmar abrilhantou aí com um título na palestra inusitado. Fez uma abordagem a respeito das peculiaridades nas leis de reforma da Previdência que os entes estão encaminhando para o Tribunal de Contas. E eu percebi isso como algo extraordinário, pelo motivo de que nós acabamos modelando os projetos de lei que temos, e aí tem os projetos encaminhados pela própria Secretaria da Previdência, e esquecemos de olhar os erros cometidos pelos outros para que também não estejamos cometendo aí os mesmos erros. E essa abordagem do Vilmar acendeu aí para mim uma luz vermelha. Entendi que é muito importante, até porque nós conversamos lá, né, Vilmar, sobre situações aí peculiares. Eu gostaria que você, então, comentasse a respeito aí da palestra e daquilo que você conseguiu fazer numa abordagem geral lá. Certo. Bem, foi um grandioso evento, né, promovido pela APPREV, e nesses eventos a gente sempre encontra pessoas que nos ajudam a pensar os temas nos quais a gente está envolvido naquele momento. Não foi diferente dessa vez em Foz do Iguaçu. Tive o prazer de conhecer a Cirlei pessoalmente lá, conversamos um pouco, enfim. E naquela oportunidade, então, até como a Cirlei comentou, de alguns talvez equívocos que têm sido cometidos, ou alguns esquecimentos, muito provavelmente, por outro lado, que têm sido cometidos nos projetos de lei, nas leis, enfim, na legislação, vamos colocar assim, né? Que trata da reforma da Previdência nos entes subnacionais, né? Estados também, municípios bastante. Como dentro do Tribunal de Contas, o setor ou a divisão em que eu atuo é responsável pela análise inicial dos atos de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão, entre outros, mas vamos ficar aqui nesse ponto que é o nosso tema. A gente fez um olhar, ou buscou trazer um olhar. Eu costumo dizer que normalmente a gente gosta de ver uma árvore bonita, florida, com frutos, folhas verdes, mas a gente precisa olhar, na verdade, para dar mais certo, a floresta, né? Então,
ao invés de a gente analisar apenas os benefícios individualmente, que essa é uma tarefa constitucional dos tribunais de contas, em função da reforma, e especificamente em relação à concessão de benefícios, ou melhor, a previsão de novos benefícios ou de outros benefícios nas legislações locais, a gente entendeu que precisávamos olhar a legislação local. Para quê? Para aquilo, né? Para a gente não olhar para a árvore, ou seja, para um benefício individual, mas olhar para a floresta. O que essas legislações estão prevendo? Elas estão de acordo com os preceitos, vamos dizer assim, um pouco mais gerais, que agora foram trazidos pela Emenda 103 para a Constituição Federal? Ok, houve uma desconstitucionalização do direito previdenciário no âmbito do RPPS, mas ela não foi total, completa. A reforma, né, ela trouxe algumas balizas, alguns parâmetros objetivos. E aí, na nossa visão, nessa análise, preocupado enquanto Tribunal de Contas, com o futuro, né, com o futuro vamos dizer assim, dos servidores municipais, mas também da administração municipal, o nosso olhar foi nesse sentido. Bem, essas legislações estão seguindo as balizas da Constituição Federal em todos os seus aspectos? A resposta, eu posso garantir para vocês que, infelizmente, não. A gente tem bastante situações, algumas de erros, no nosso entender, erros ou esquecimentos, como eu falei, de alguns itens da reforma, melhor, da Constituição Federal, e outras situações, e normalmente, pelo menos assim, no que a gente tem visto até agora, as piores legislações, as piores previsões normativas, vou colocar assim, normalmente têm nascido de algumas emendas, aquelas emendas pontuais, para não usar outros termos menos republicanos aqui, feitas normalmente no legislativo. Não estou dizendo que o legislativo não possa ou não deva fazer, tem algumas questões a respeito, mas assim, algumas inclusões de última hora em um projeto que eventualmente está pensado, está arquitetado com estudos técnicos em muitos casos, mas aí vem a Câmara numa visão que também é legítima, mas enfim, e acaba não olhando para a floresta, né? Acaba olhando para uma árvore apenas e inclui ou modifica situações pontuais, mas acaba não se pensando nos impactos dessas modificações. Então, são duas questões, eventualmente, esquecimentos, erros na própria formulação dessa reforma local, como também esses jabutis, vamos colocar assim, não trabalhados no todo, né? Trabalhados apenas pontualmente, e como eu já falei, em muitos casos ali incluídos pela reforma, ou melhor, na Câmara Municipal. Aí, então, qual é a preocupação do Tribunal de Contas, né? A nossa preocupação, olha, a reforma ela tem que trazer segurança jurídica tanto para os servidores quanto para a administração pública. E, na sequência, acredito que a gente vai comentar alguns aspectos que, eventualmente, alguns podem entender como um exagero nosso, mas é uma preocupação nossa, a gente precisa debater isso, né? Dentro do Tribunal de Contas, claro, a gente tem a instância dos auditores, né, como eu, que fazemos a primeira análise, e, eventualmente, a gente vai ter o debate dos conselheiros, que aí sim vão firmar entendimentos e posicionamentos, né? Então, assim, tem várias questões que a gente tem observado, algumas a gente vai alertar aqui, né, a todos, para que atentem. Eventualmente, alguns pontos que podemos considerar duvidosos, outros, e eu já sei, já debati com outras pessoas, entendem que eventualmente, ou que talvez a nossa preocupação em alguns aspectos ela é exagerada, mas, enfim, eu acho que o que interessa é o debate e, principalmente, alertar todos os envolvidos, né, com essa nossa experiência dessa análise da legislação que tem sido aprovada, para que todos discutam, fiquem atentos e tomem aí as decisões que entenderem mais razoáveis e mais adequadas no seu caso, né? Em cada caso. Esse alerta, essa luz vermelha que impactou em mim, que acendeu em mim aí lá no Congresso, eu pensei, foi o motivo de trazê-lo para que para outros também sirva de alerta, né? Eu vou fazer aqui o registro na presença do programa
do Antônio Rodrigues, do Instituto de Previdência de Ampere, aqui no Paraná, Paulo Galdino, Ari Júnior Dias, do IPRE Arroio, Instituto de Previdência lá de Arroio 30, de Santa Catarina, Ricardo, que é o diretor executivo do Instituto de do Guarapuava Prev, em Guarapuava. Temos Jaqueline Nizer, que está à frente do PIEM Prev, no Paraná também. Denise Silva, do Navegantes Prev, em Santa Catarina. Maristela, do IPRECampo, Campo do Tenente, Paraná. Então, estamos aí num meio bastante familiar, bastante acolhedor. Vilmar, eu falo assim que uma mãe jamais toma uma atitude ou escolhe uma forma de educar seu filho em sã consciência, pensando em prejudicá-lo. Né? A intenção é sempre positiva. E o legislador também, agora, nesse momento em que está elaborando os projetos de lei para implantar a reforma, e quando encaminha para o legislativo, também o faz nesse sentido. Jamais fará um projeto para dizer, eu quero errar, quero ferrar, vamos fazer assim porque vamos fazer inconstitucional, mesmo não, né? A intenção é positiva. E aí acaba que, mesmo na intenção positiva, comete erros e é bom alertar para esses erros. É interessante demais esse tema, porque como advogada de alguns fundos de previdência, eu sempre tive essa curiosidade, esse questionamento, e às vezes eu, óbvio, buscava informação em alguns tribunais aqui, mas ficava realmente algumas lacunas a serem, isso ainda não foi debatido, isso ainda não foi esclarecido. E essa live, essa preocupação em informar hoje é muito importante. Então, eu estou muito feliz de poder participar e de ter essas perguntas esclarecidas. Agora, antes da gente continuar, eu queria convidar para vocês que estão assistindo a interagir, tá? Mandem perguntas que vai enriquecer o programa, tá? E também lembrar para vocês, para não perder tempo, e entrar no nosso grupo de descontos, tá? Onde vocês vão ter acesso às informações privilegiadas, ofertas exclusivas, que só os participantes desse clube têm. Então, aqui no link da descrição, tá? Tem o linkzinho para entrar no grupo do WhatsApp, do Telegram, escolher, inclusive, que grupo você quer participar, se é o do RGPS, RPPS, ou os dois. Então, não poderia deixar de dar esse aviso antes de fazer a minha pergunta para o Vilmar. Vilmar, então, como é que ficam as aposentadorias? Na verdade, eu vou voltar e fazer uma pergunta que eu acho que para começar é melhor. Quais você acha que são as principais inconsistências encontradas nessas leis locais? O que você pode pontuar assim que realmente, isso aqui tem que ser revisto, isso aqui tem que ser observado? Eu diria que o principal problema que a gente tem visto real são, na nossa visão, em relação às regras transitórias, certo? Eventualmente, uma legislação ou outra esquece, né? Esquece alguma baliza lá na Constituição, porque, por exemplo, indo bem para a prática aqui, a Constituição, por exemplo, estabeleceu como requisitos a constar na lei orgânica a idade, certo? A idade para o tempo de contribuição. Isso tem que ser uma emenda à lei orgânica. A Constituição Federal, na redação pós-emenda 103, ou seja, para quem faz a reforma, a gente pode dizer que ela estabeleceu 4 grandes grupos de aposentadorias, que seria a aposentadoria, entre aspas, normal, em que a idade deve estar na emenda à lei orgânica, a aposentadoria compulsória, em que a idade está na Constituição Federal e na lei complementar, hoje 75 anos, a aposentadoria por incapacidade e as aposentadorias especiais, né? Para os municípios, principalmente 3, do portador de deficiência, do magistério, que não deixa de ser uma aposentadoria especial, e a sob condições, riscos à saúde, certo? Mas a gente tem 4 grandes grupos previstos na Constituição Federal de aposentadorias pós-reforma 103, como eu falei, a normal, entre aspas, aí, a por incapacidade, as especiais e a compulsória. A aposentadoria normal, entre aspas, tem esse requisito de idade para ser estabelecida em lei orgânica ou emenda à Constituição Estadual. Aqui é que está
na nossa visão, o grande problema da maioria dos municípios. Os municípios estão fazendo regras transitórias e a idade dessas regras transitórias estão sendo previstas ou em lei complementares ou em lei ordinárias. Mas a pergunta que eu faço, e é essa pergunta que a gente se fez dentro do Tribunal de Contas, é a seguinte: a Constituição Federal, ou o texto, a emenda 103, quando incluiu o texto permanente, no texto permanente as alterações, ou as próprias regras da emenda 103, ela permitiu, ela autorizou de alguma maneira que a idade de contribuição de aposentadorias de regras transitórias estabelecidas na reforma municipal pudesse ser tratada em outro instrumento? Na minha visão, não. Eu não consigo enxergar isso nas normas da emenda 103, seja na própria emenda 103 ou naquilo que ela incluiu no texto permanente da Constituição Federal. Então, dando um exemplo, né? Então, vamos supor que o município... vou pegar um município não do Paraná, mas que eu nem conheço a legislação e nem sei se tem RPPS. Vamos pegar o município de Lages, Santa Catarina, por exemplo. Não sei se fez reforma ou não sei mesmo. Aí ele diz lá, não, a partir de agora, então, aqui nós temos as nossas regras de aposentadoria e as regras são X. A idade, vamos supor, 65 anos homem, 62 mulher, ok. E aí ela vem e coloca algumas regras transitórias. Vamos supor que ele diz lá numa lei complementar ou numa lei ordinária, para quem ingressou no serviço público até a data de publicação dessa lei, o homem pode aposentar com 63 anos e a mulher com 60. Só um exemplo aleatório. É esse ponto que a gente está entendendo que há problemas. Por quê? Porque, na nossa visão, dos técnicos que analisam essas aposentadorias aqui no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, essa idade teria que estar na emenda da lei orgânica. Esse é um dos pontos, é um dos exemplos. Porque a Constituição Federal, então, ela estabelece a idade, como tem que ser disciplinada a idade, é na lei orgânica. E repito, e pergunto, na verdade, há algum lugar que se diz que essas regras transitórias podem ter idade previstas em outra espécie normativa que não na emenda da lei orgânica? Eu não encontro. Claro, aposentadorias, por exemplo, especiais. A Constituição Federal diz que a lei complementar vai prever as idades diferenciadas. Tudo bem. Mas as regras transitórias, elas não são aposentadorias especiais, elas são regras transitórias. Claro, a gente pode ter regras transitórias também de aposentadorias especiais. Ok. Essas até poderiam, então, a idade ser estipulada numa lei complementar. Mas as regras transitórias relativas aos servidores que não têm aposentadoria especial, a nosso ver, deveriam estar também na lei orgânica. Confesso para vocês que a gente não tem visto quase nenhuma das legislações prevendo dessa forma. Então, fica uma situação difícil, porque é um preciosismo da gente, mas se encaminhar para a Câmara vai aprovar mesmo, qual é a diferença? Enfim, por que a Constituição Federal previa um quórum específico e diferenciado para esse requisito? Há um sentido nisso, né? Então, outra questão, por exemplo, até uma situação um pouco peculiar e grotesca, mas que a gente já viu pelo menos, que eu me recordo agora, em duas situações. Revoga-se, ou melhor, faz-se a reforma, estabelece lá os requisitos de acordo com cada espécie normativa, e em duas situações, pelo menos, a gente viu o seguinte: a lei da reforma desses municípios disse o seguinte: então, agora temos essas novas regras aqui de aposentadorias, revogamos ou referendamos a revogação da emenda 47 e dos dispositivos da emenda 41, lá previsto no artigo 35, se não me engano, da emenda. Mas é o seguinte: essa lei e os novos benefícios que a gente está estipulando agora, nessa nossa reforma, elas valem apenas para os servidores que entraram a partir da publicação dessa lei. Aí fica a pergunta: ok, se eu referendei a revogação da emenda 47, do artigo 3º da 47, 2º e 6º A da 41. Então, só quem entrou até 2003
ou só quem entrou até 98, e adquiriu o direito até essa data da minha reforma, pode aposentar pelas regras da emenda 41 ou 47. A minha lei disse: esses novos benefícios se aplicam só quem entrar a partir de agora no meu município. Aí eu pergunto, e quem entrou entre 2003 e a data da reforma? Onde está? Ah, ficou, então, valendo as regras da Constituição Federal, as regras permanentes, né? As anteriores à emenda 41, a idade de 60, 55 anos, enfim. Mas, enfim, com a entrada em vigor da nova lei, na verdade, criou-se também uma figura bem interessante, que uma lei municipal está revogando normas da Constituição Federal, é isso na prática. Então, assim, revoga para alguns e não revoga para outros, como que fica essa situação? Então, há pessoas que aparentemente estão ficando no limbo. Pelo menos numa leitura um pouco mais cética, vamos dizer assim, do que está previsto na legislação, é isso. Aí a gente vai ter que incorrer ou buscar a interpretação, princípios para salvar essas pessoas. É claro que uma reformulação da legislação, um simples artigo ali, vai resolver a questão, mas, de fato, isso está acontecendo. Então, são essas questões que a gente precisa estar atento. Precisamos discutir, talvez nós não tenhamos razão, né, dentro do nosso pensamento, mas, a princípio, na nossa opinião, são dois exemplos aí bem importantes que poderiam ser tratados tranquilamente. É só prever na emenda lei orgânica a idade da regra transitória, né? É só lembrar de que tem pessoas que entraram entre 2003 e a minha reforma e tudo está resolvido. Então, são alguns exemplos. Claro, também tem outros fatores de fixação de forma de cálculo dos proventos, a gente tem visto algumas coisas meio estranhas e tal, mas isso daria quase uma outra live, essa parte da fixação dos proventos. Isso é verdade. Isso é verdade. Vilmar, eu tenho visto também que um modelo preferido aí do pessoal, uma possibilidade das queridinhas é, por exemplo, isso que você citou, de fazer a reforma, recepcionar a emenda 103 na íntegra para os novos e, para os atuais, deixar o artigo 6º da emenda 41 e o 3º da emenda 47. Né? E, com isso, deixa esse pessoal aí no limbo, porque quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 vai ficar de que forma, né? O que vai acontecer com essas pessoas? Também já ouvi aqueles críticos a esse modelo. Né? Então, temos lá, vamos manter o artigo 6º e o 3º da 47, vamos criar umas regras de transição para os que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004 até a data da publicação da reforma, e o modelo novo para os novos, né? Aí vem a questão. Quando você adota as regras da União dos servidores federais para os novos servidores, aí não é uma reforma, né? Aí você está adotando regras novas para os novos. E na legislação que você vai ter, você vai ficar, então, com essa possibilidade do 6º da emenda 41 e 3º da 47. E já ouvi os críticos dizendo que se manter essas regras não vai adiantar muito, não vai causar a redução do déficit atuarial. Então, sim, seria um modelo não indicado, é isso? Veja, os verdadeiros motivos da reforma da emenda 103, a gente poderia questioná-los aqui, e daí teríamos um dia inteiro de lives para debater. Mas, assim, tentando ser otimista com os motivos, a intenção foi essa, né? Tornar os RPS sustentáveis e dar, então, deferir a cada RPPS para que avalie a sua condição e estabeleça as melhores regras possíveis nesse sentido, de tornar o RPPS sustentável e manter a melhor condição possível para os servidores também. Talvez esse seja o desígnio, a gente sonha que tenha sido isso, né? Agora, sim, quando a gente começa a criar várias e várias exceções, começa a acontecer, por exemplo, problemas, eu vislumbro, e fazendo um comparativo,
a questão dos professores, por exemplo, e a emenda 47. Certo? Os professores não foram contemplados na emenda 47. Mas aí, na sequência para a interpretação do Poder Judiciário, com todo respeito, eu aprendi uma máxima, mas talvez eu esteja muito desatualizado, que não se mescla regras de direito previdenciário, as regras são aquelas previstas. O Judiciário entendeu não, então aplica a emenda, o parágrafo 5º, o antigo parágrafo 5º do artigo 40, para os professores que cumpram os demais requisitos do artigo 3º da emenda 47. Veja, nessa interpretação, a gente tem situações de professores hoje que se aposentam com 44, 45, 46 anos, né? Professoras, no caso. Por determinação judicial daí, né? Determinação judicial. Mas veja, qual é o cálculo, a previsibilidade atuarial que a gente vai ter nesse cenário? Então, quando a gente começa a criar muitas exceções, a gente corre o risco de várias classes, e eu não estou dizendo que isso é ilegítimo, mas para a administração e para, vamos dizer assim, a sustentabilidade da RPPS, a gente passa a depender de decisões judiciais que eventualmente vão trazer situações como essa da aplicação do parágrafo 5º do artigo 40 para os professores com os demais requisitos do artigo 3º da 47. E aí, como que você vai resolver? Então, a tua reforma, ela acaba, como você falou, a reforma feita que, teoricamente, tecnicamente, daria conta de trazer essa sustentabilidade para a RPPS, sustentabilidade atuarial e financeira lá na frente, vai caindo por terra. Então, daqui 15 anos, dependendo das decisões judiciais que tiverem, todo aquele esforço que eu fiz hoje em termos de reforma, de novo, cai por terra. Por quê? Se a legislação vai permitir, se ela é truncada, se ela vai permitir levar muitas questões ao judiciário, a gente pode... Outra questão que eu lembrei agora, a situação absolutamente, assim, na minha forma de ver, pior ainda do que essa dos professores. A súmula vinculante 33. O STF disse, ok, eu acho que foi uma medida adequada do STF, dizer, olha, aplica, então, a legislação do regime geral, né, para essas aposentadorias ali, para quem não tinha feito a reforma, ou quem ainda não fez, aplica a súmula vinculante 33, né, para quem tem atividades prejudiciais à saúde, ok. Tem várias decisões judiciais dizendo para conceder à aposentadoria o cálculo dos proventos pela remuneração e não pela média. Então, veja... E ainda dando direito à paridade. Direito à paridade. Quando a gente começa a criar várias e várias situações, dá margem para esse tipo de interpretação. Então, resumindo, voltando aqui, eu quis só fazer paralelos, mas concordando com o que você colocou, de que o que a gente precisa, na minha visão, já que a intenção é prever, dar o melhor possível para o servidor, desde que garanta a sustentabilidade do regime próprio. Regras claras e sólidas. Então, se você começa a criar N situações, a possibilidade de, depois, o judiciário, fazendo interpretações, desmontar a sua reforma e fazer ou deixar de valer aquele objetivo que você tinha de, lá na frente, ter a sustentabilidade do seu regime. O Paulo Galdino, ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo, e está falando que na cidade dele eles não aceitam a aplicação do tema 942, da conversão, somente a súmula 33. É aquela história, o tema vincula ou não a administração pública, né? A súmula vinculante, o nome dela fala, vincula. Até de repercussão geral, né, ela, de fato, assim, pelo menos, como você diz, ela não exatamente vincula. Assim, é difícil a gente dizer se está certo ou não seguir uma repercussão geral, porque a gente tem visto algumas repercussões gerais virarem súmula vinculante, né?
se tornarem súmula vinculante a partir de determinado momento. A gente tem algumas últimas súmulas vinculantes partiram uma ou outra ali de repercussão geral, por exemplo, né? Então, assim, é uma opção, né? Eu acho que juridicamente é isso mesmo, não vincula, porém, a depender, os advogados estão aí para isso, na verdade, a judicialização disso pode levar, eventualmente, o município a um passivo lá na frente, né? Considerável. Mas, enfim, de fato, acho que é uma escolha do município nesse caso. Para mim, essa também é uma das coisas que a reforma foi muito mal nesse sentido, a própria emenda 103, porque ela disse, então, que no regime geral não pode mais, mas que agora no RPPS cada um faz como quer, a partir da reforma, né? E que antes da reforma, então, aplica... Então, assim, sabe que direito previdenciário tem essas nuances, essas peculiaridades que trazem situações, assim, quase que becos sem saídas, eu diria, no ditado popular, né? A opção aí do município, desculpa, eu esqueci o nome do município, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Veja, é uma opção, juridicamente está correta, porque de fato não vincula, mas provavelmente o município fez esses cálculos. Bem, se a gente tiver a judicialização em massa disso, mesmo tendo a judicialização, vale a pena a gente manter esse entendimento. Acho que é legítimo, acredito que tenha se calculado esse risco, né? Aqui é um cálculo de risco. Exato. Outro ponto que, assim, eu tenho dúvida, Vilmar, como é que fica para você as aposentadorias por deficiência? Qual seria o modelo ideal a considerar? Esse é outro ponto que, na minha visão, há um problema que... Eu só esqueci de comentar no início, eu já vou dar sequência nesse comentário, que é o seguinte: quando a gente pensa em segurança jurídica, a gente tem o Ministério Público que está atuante em todas as situações. E nesses problemas de legislação, eventualmente, quem garante que o Ministério Público daqui 5, 10 anos não vai propor uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, por exemplo, que essas legislações, e isso entra a legislação do apontador de deficiência, eu já vou comentar na sequência, que essas legislações, por exemplo, prevendo regras transitórias, cuja idade não estão na emenda orgânica, de que essas legislações não são inconstitucionais. E olha só o problema que a gente teria em relação a isso. Então, no Estado do Paraná, nós estamos tentando, enquanto Tribunal de Contas, alertar os municípios e, na verdade, induzi-los para corrigir, pelo menos na nossa visão, a gente pode estar errado, essas situações. E a mesma hipótese, na minha visão, do portador de deficiência. Por quê? A maioria dos municípios tem mandado aplicar a Lei Complementar 142, se não me falha a memória, a lei federal, né? A Lei Complementar Federal. É 142 ou 145? Desculpa, 142. Então, os municípios têm dito o seguinte: aplica-se aqui no meu município a Lei Complementar 142. Ok. A União fez isso. A União fez isso na emenda constitucional. Então, por emenda constitucional, ela disse: enquanto eu não regular diferentemente, aplica para os meus servidores a emenda 140, a Lei Complementar 142. Ok. Aí os municípios vêm na reforma e dizem, já fazendo a reforma em caráter definitivo, aqui no meu município vai se aplicar, portadores de deficiência, a Lei Complementar 142. Vários municípios têm feito isso. Qual é a questão que pega, na minha opinião? A própria emenda 103, quando ela criou aqui, agora vai me fugir o número, acho que é o parágrafo 4A da Constituição, acho que é isso. Ele diz o seguinte, né, o parágrafo 4A, agora até estou olhando aqui, ele diz o seguinte: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados. Veja, a Constituição disse que aposentadoria do portador de deficiência vai ter idade e tempo de contribuição diferencial. Qual é a questão? A Lei Complementar 142, ela prevê 3 hipóteses em que não estabelece idade mínima para a aposentadoria. Olhando aqui também, seria o artigo 3º, incisos 1, 2 e 3.
ela não estabelece idade mínima, só tempo de contribuição. Calma aí, mas a Constituição Federal disse, agora após a emenda 103, que as leis locais, estaduais ou municipais podem prever tempo de contribuição e idade diferenciadas. Para mim está claro que há de haver uma idade mínima também para a aposentadoria do portador de deficiência, segundo, olhando ceticamente, novamente, o texto do artigo do parágrafo 4A da Constituição Federal, a redação pós-emenda 103. E a emenda 142 não previu isso. Ah, mas a União previu. A União previu, mas previu em emenda constitucional. Exatamente. Os municípios têm que seguir as balizas previstas na Constituição Federal na sua reforma. Qual é a baliza para a aposentadoria do portador de deficiência estadual ou municipal, segundo o parágrafo 4A do artigo 40 da Constituição, pós-emenda 103? Idade e tempo de contribuição diferenciados. Então, se a legislação municipal estadual diz simplesmente que vai se aplicar a emenda 140, a Lei Complementar 142, federal, sem prever uma idade, na minha interpretação, na nossa interpretação dos técnicos aqui do Tribunal de Contas, que trabalham com essa matéria, há uma inconstitucionalidade também, porque deveria haver a previsão em lei complementar municipal de alguma idade diferenciada em relação à aposentadoria normal. Então, vejam, vocês estão vendo coisas demais aí. Pode até ser, mas na leitura da letra da Constituição está escrito isso. Como que eu vou ignorar isso pensando numa segurança jurídica? Né? Aí, daqui uns anos, como eu disse, eventualmente, podemos ter um reconhecimento de inconstitucionalidade dessas leis municipais e como que fica essa situação no limbo aqui, desses servidores que eventualmente foram aposentados ou não foram. Claro, tem modulação de efeitos, tem toda essa situação, mas vejam, porque, repito, podemos estar equivocados no pensamento, mas ok, se não estivermos, qual é a nossa intenção? Contribuir para que todas essas reformas municipais tenham absoluta e plena segurança jurídica. Ter uma linha de conforto, certo? Uma linha de conforto. Situações em que, lá na frente, sempre qualquer legislação, qualquer situação pode ser questionada judicialmente. Claro, a gente nunca vai conseguir garantir plenamente nada. Mas esses pontos que eu estou trazendo aqui, na nossa visão, eles têm um potencial enorme de gerar várias situações de questionamentos judiciais ou não judiciais, administrativo, trazendo segurança jurídica para o servidor segurado, também para a administração. E é uma medida que os atuários vão ficar felizes, né, nessa questão de fixação de idade. Por conta de que qual é o foco? O foco é reduzir o déficit atuarial e financeiro. Né? E impondo essa situação aí das idades, eu creio que vai ajudar, sim, na redução do déficit. Então, os atuários agradecem. Inclusive, a própria Lei 142, ela prevê uma hipótese residual dessa aposentadoria do portador de deficiência, que ele estabelece uma idade, né? Que é o inciso 4, lá do artigo 3º. Mas nas aposentadorias, vamos dizer, normais do regime geral, na 142 não tem idade. Mas, repito, na nossa visão, para o 4A do artigo 40, para o RPPS, ele menciona a idade. Então, eu não consigo ter outra interpretação, a não ser de que deveria ter uma idade mínima. Não poderia simplesmente dizer que se aplica a Lei Complementar 142. Exatamente. E a segurança jurídica é uma bandeira aí que o Tribunal de Contas do Paraná ergue fortemente e bravamente, né? As decisões aí de segurança jurídica podem ser usadas aí para demonstrar outras situações em outros tribunais. Isso é algo que eu me rendo e vejo que vocês erguem essa bandeira mesmo. Vilmar, nessa questão, então, já dá uma outra escolha para quem está elaborando as leis de reforma, né? Essa outra possibilidade na questão de limitar a idade para aposentadoria com deficiência, e também há a possibilidade, na adoção do tema 942, de deixar limitado somente até 13 de novembro de 2019.
né, sem colocar na lei uma conversão posterior a essa data, porque ela, enquanto não faz a reforma, só pode ser até a data da publicação da emenda 103, né? Isso. A maioria dos municípios, pelo que a gente tem visto, o estado do Paraná fez assim, ele vedou a conversão pós-emenda 103. É uma outra possibilidade e que ajuda aí a segurar esse déficit e buscar esse equilíbrio atuarial, né? Eu até imagino que se está com um déficit alto e colocar isso na lei, já não vai ser visto com bons olhos pelos fiscalizadores externos, correto? Exatamente. É exatamente isso. O nosso anseio é porque, assim, isso dá trabalho agora, só que daria muito mais trabalho depois, num eventual começar a questionamentos e tal. Então, é por isso que eu digo que a gente está, nesse momento que é possível, que está no início das coisas, né, olhando para a floresta. Vamos olhar para a floresta aqui, resolver todas as situações possíveis, depois fica mais fácil. Se deixar acontecer e ir acontecendo, lá na frente a gente talvez crie uma situação jurídica que não tenha resolução num período muito breve, não, né? Então, essa é a intenção. Prevenir sempre é muito melhor que remediar, né? Vilma, eu queria aprofundar um pouquinho na questão de como é que fica essa questão de referendar na lei local as regras transitórias do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 e o artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Se você puder discorrer um pouquinho para a gente nesse sentido, eu agradeço. Certo, vamos tentar. Sob essa ótica de a gente acaba buscando problemas para tentar resolver. É isso mais ou menos que a gente tem feito, certo? Então, assim, primeiro que manter, como a gente já comentou anteriormente, várias, vamos dizer assim, vários... como é que eu colocaria uma palavra? Não tenho exato, mas assim, manter vários quadros de benefícios paralelos não é o melhor cenário. O que eu estou falando, então, como a Shirley falou antes? Para quem entrou até 2003 e até 98, mantém as emendas. Para quem entrou de 2004, na verdade, né, até a sua reforma, eu tenho outro cenário. Para quem entrou depois, eu tenho totalmente outro cenário. Tudo bem, eventualmente é isso que precisa ser feito. Mas, assim, a gente tem várias situações aqui, várias mini previdências dentro de uma previdência só. Então, isso tem que ser pensado, mas a decisão do município, ele toma, adota e segue em frente. Mas, falando desse referendo da revogação, então, da emenda 41 e 47, desses dispositivos aí, artigo 3º, 2º, 6º A emenda, ela também, trouxe um termo lá, e eu vou me permitir ler aqui rapidinho para que a gente compreenda bem essa situação. É o artigo 36, quando ele fala do referendo das revogações, ele diz assim, que os regimes próprios vão referendar as revogações, e essas leis entram em vigor na data de publicação dela. Certo? O que a gente tem visto? Os municípios têm feito sua reforma e dito o seguinte: a revogação da emenda, o referendo, a revogação, no caso do artigo da emenda 41 e 47, passa a valer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Mas a emenda ela foi categórica. Ela disse que esse referendo, essa revogação, passa a valer na data de publicação da lei que as referenda. Então, na nossa visão também, não foi dada essa opção. Ou você referenda ou você não referenda. Se a opção é não referendar, ok, é uma escolha, você vai ter vários mundos paralelos, mas ok. Fez os cálculos atuariais, viu que dá para manter, está tudo bem. O problema maior que a gente está vendo nisso é dizer que referenda a revogação a partir de determinada data no futuro. Quando, repito, desculpa insistir nisso, mas a emenda ela foi categórica. Ela disse esse referendo entra em vigor na data de publicação da lei que referendar.
Então, na nossa visão, talvez aqui a gente tenha um outro problema que pode ser tranquilamente evitado. Então, o município, olha, eu quero manter mais 2 anos, mais 5 anos. Então, faz a lei que referenda a revogação daqui a 2, daqui a 5 anos. De novo, é muito preciosismo? Talvez seja, mas eu não posso ignorar o que está escrito na norma. Afinal de contas, a primeira interpretação, queira ou não, ela é literal, não é? E essa não tem, é outra questão que não dá para fugir. Uma observação muito importante essa, valiosa, valiosíssima. Vilmar, eu tenho algumas perguntas sobre encomenda aqui. Ah, é? Já recebi aí uns pedidos desde que nós colocamos a propaganda desse programa. Uma delas é possível adotar as regras dos federais para os novos, deixar os atuais como estão, com a regra permanente, com outro, né? E depois criar umas transitórias, ou uma, daí seria de transição para os novos? Essa é uma das perguntas que, de fato, é muito perigoso afirmar peremptoriamente que sim ou que não. Então, assim, claro, eu estou aqui na posição de alguém que trabalha com a matéria. Eu não estou representando o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu queria deixar isso claro, né? Sim. Claro que eu trabalho lá, então a gente tem experiências de lá, mas estou aqui enquanto alguém que trabalha com a matéria e estamos conversando sobre a matéria, não tem problema nenhum. Veja, numa interpretação, vamos dizer assim, mais sistemática da emenda, a emenda ela quis dizer o seguinte: olha, municípios, faça o que você quiser, desde que respeite esses parâmetros mínimos que eu estou estabelecendo aqui. A pergunta que cabe nessa, ou uma contra-pergunta, vamos colocar assim, seria: será que a reforma não disse implicitamente que a partir do momento que ou melhor, que a emenda 103 não disse que a partir do momento que eu faça a minha reforma local, tacitamente estariam revogadas todas as regras anteriores, salvo a emenda 41 e 47, que tem uma previsão específica? Essa é uma interpretação bem possível e bem viável. Teria uma outra interpretação que também é possível. Ok, a emenda não pretendeu dar autonomia ao município para que regulasse a sua previdência, observadas as balizas da Constituição Federal, de acordo com o que entendesse adequado. Isso também é viável. E nessa última, caberia, se a resposta for essa última opção, caberia sim essa hipótese que você colocou. Ou seja, mantém ou trabalha a reforma para os novos servidores e para os servidores anteriores, mantém, entre aspas, como estava até agora. Né? Foi mais ou menos essa a sua pergunta. Então, veja, peremptoriamente, eu não consigo, sinceramente, essa é uma das dúvidas que eu não me resolvi ainda. Eu não me resolvi ainda. Então, depende do viés que você vai dar. Você está pensando mais na autonomia que foi conferida pela emenda? Então, é possível. Agora, o sentido da emenda uma vez feita a reforma, é a sua reforma que vale, isso está implícito, então daí a sua hipótese colocada não tem validade, ela não poderia acontecer. A minha opinião, aí eu vou ter que ficar em cima do muro. Eu não me resolvi, enquanto técnico que analiso também essas questões, até porque a gente não se deparou com essa situação, tá, na prática, ainda, então eu não precisei me manifestar. Eu ainda foi uma questão que foi levantada por uma colega há uns 2 anos atrás, para falar a verdade, uma colega nossa aí, mas até agora não apareceu nada assim de efetivo. Então eu digo que seria as duas possibilidades têm sentido, mas qual a deve prevalecer? Eu acho que aqui realmente há uma margem de interpretação muito ampla. E a gente precisa debater um pouco mais a respeito disso. Eu não tenho dúvida de que o princípio para toda reforma é técnico, cálculos atuariais, o que eu posso, o que eu não posso fazer, em termos técnicos de
cálculos atuariais, sustentabilidade do regime. Essa interpretação jurídica aqui, ela é possível, mas ela tem que estar respaldada sempre no parecer técnico, se a gente quiser fazer valer de verdade os princípios lá do artigo 40, que é o equilíbrio financeiro atuarial do regime. Eu ouvi a opinião de atuário dizendo que adotar as regras dos federais para os novos e deixar todos os demais do jeito como estão não vai refrescar em nada. E olhando nesse olhar aí financeiro, atuarial, eles são contrários, pelo menos a opinião, as que eu ouvi até agora nesse sentido. Não vai adiantar em nada no cálculo atuarial, na redução. Sim, porque seria muito retardado esse efeito, né? Porque, afinal de contas, fazendo o cálculo atuarial hoje, se mantida a situação que está hoje, ou seja, é a mesma, não muda nada a situação de hoje, né? Então, exatamente, daria um tempo bem maior. Claro, os novos servidores entram, até são obrigados a entrar na Previdência Complementar também. Então, o efeito de manter para quem está exatamente como é atualmente, realmente ele retarda muito eventual reversão do déficit atuarial que se tem. Até porque, imaginemos aí um exemplo, um município com 2.000 servidores, não dá para imaginar que feita a reforma, né, feita esse modelo, adotado esse modelo, no dia seguinte já vai ingressar 500 servidores efetivos novos, né? Então. Exato. Exatamente. Temos uma pergunta aqui, doutora Thais. Isso, a gente tem uma pergunta aqui no chat, já falou um pouquinho, mas vamos abordar. Adotando as novas regras para os novos servidores, é necessário adotar as regras de transição ou podemos seguir a regra geral para todos os novos servidores? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma opção absolutamente política no sentido de, não política eleitoreira, mas no sentido de política em relação aos servidores e ao próprio regime, né? Em termos de previdência, me parece que sempre há de haver, porque a gente tem a questão da expectativa de direito, né? Quem tem direito adquirido, tem direito adquirido. Ok. Regime jurídico de servidores, regime previdenciário, há sempre uma expectativa de direitos de quem ingressa no regime previdenciário ou no regime funcional naquele determinado momento. Então, é legítimo, do ponto de vista, vamos dizer assim, de justiça, perante servidores, que existam regras transitórias, porque a gente está falando aqui numa perspectiva de que a reforma e as novas regras, elas sempre serão mais, entre aspas, duras para o servidor que as atuais. Nós estamos partindo dessa premissa. Então, dentro dessa premissa e dentro também da premissa de que há expectativas legítimas de quem já está dentro do sistema, também é legítimo que se tenha regras transitórias. Então, não é que é obrigatório prever, não há esse aspecto mandatório. Você tem que ter regras transitórias. Não há. Em termos legais, vamos dizer assim, né? Pelo menos na minha visão, não há. Mas por todos esses porquês que eu acabei de falar, eu entendo que sim, que é necessário que tenha alguma espécie de regra transitória, porque afinal de contas, eu entrei e depois eu saí e daí eu iniciei em 2005, né? Então, assim, eu estou desde 2005, vou tentar esse período aí, mas eu estou desde 2003 com uma expectativa de direito. Eu estou há 2019, eu estive há 9 anos de direito. De repente, abruptamente, toda a minha expectativa vai embora. Do ponto de vista de justiça, vamos dizer assim, com o servidor, há de haver essas regras transitórias. Do ponto de vista mandatório da reforma ou da emenda, eu não vejo essa obrigação. Exatamente, acho que clareou aí, né? Vamos ver a Jaqueline Nizer de Piem. Penso que já deu uma clareada aí na ideia dela.
Vilmar, uma última pergunta que eu tenho sob encomenda é a seguinte: não diz respeito à reforma, só que diz respeito no objetivo, no foco em acertar, em fazer o correto e evitar de conceder um benefício com valor errado. No caso de CTC do INSS, em que existem períodos concomitantes e o INSS certifica somente um vínculo, só que lá atrás, no campo B da CTC, estão relacionadas as contribuições dos 2 vínculos que são concomitantes, não se trata de cargo acumulável. Se é uma aposentadoria com média, o RPPS pode somar as 2 contribuições dos períodos concomitantes, ainda que o INSS só tenha certificado lá no campo A um período, ou ele pode escolher as contribuições maiores e deixar as menores de fora. Eu tenho uma decisão judicial aí a respeito dessa situação, vou contar depois. Vamos ver se responde a pessoa que encomendou a pergunta. Então é uma pegadinha. Brincadeira. Não, olha só. Eu só quero confirmar um detalhe que você colocou. Lá atrás não se tratava de cargos acumuláveis, é isso? Acumuláveis, não. Eram períodos concomitantes e não era acumulável. Aí o INSS certificou no campo A um deles, o outro ele zerou, só que lá no campo B está relacionada às remunerações dos 2 vínculos. E a pergunta é: soma as 2 numa aposentadoria pela média ou utiliza só a maior? É possível utilizar só a maior? Veja, nesse cenário de que não eram acumuláveis, me parece que, claro, você não pode somar os tempos, isso é inviável. Tempo paralelo, não existe somatório. Quanto ao salário de contribuição, ou à remuneração de contribuição, me parece que sim, que pode somar esses valores. Afinal de contas, esse período, primeiro, ele é do RGPS, então a compensação previdenciária provavelmente vai abranger a totalidade dessa remuneração de contribuição, né? Então, assim, eu aparentemente, assim, não vejo muita dificuldade em admitir que sim, que se some os valores de remuneração desse período aí. Essa seria a minha resposta. Limitado, claro, ao teto, né? Na hora de fazer obviamente, com certeza absoluta, limitado ao teto do regime geral. Um alerta aí nesse sentido, né? Com certeza, limitado ao teto do regime geral. Então, eu vi uma decisão judicial no sentido de que a interpretação da administração era de que o que você averba é o vínculo, então só vai lançar a remuneração do vínculo, daquele vínculo. E em juízo, o judiciário entendeu que soma, porque lá na Lei 10.887 fala nas maiores contribuições e não diz de determinado vínculo, né? Sim, perfeitamente. Acredito que isso, não sei o caso concreto aí como aconteceu, mas talvez tenha havido algum equívoco no sentido de imaginar que era um cargo acumulável, depois poderia se buscar uma aposentadoria do segundo vínculo, mas não sei, estou só supondo também. Porque, assim, eu não tenho muita dificuldade nessa interpretação que você trouxe, exatamente porque a regra geral, para quem não fez a reforma, ainda é a Lei 10.887, né? Como você bem colocou. E lá, realmente, ele fala em remuneração de contribuição, não vincula isso, vínculo. Não fala em vínculo, exatamente. Então, nesse sentido aí. Até porque eu acho que a ideia de poder fazer isso vem dessa instigação da emenda 103, de que agora o servidor pode escolher a maior contribuição para melhorar a média, né? Exatamente. Aí, mas enfim, a gente está tratando de outra situação. De outra situação, exatamente. De outra situação. Então, as perguntas encomendadas já foram, espero que as pessoas estejam satisfeitas aí com o pedido. A gente vai chegando... eu ia tem mais pergunta ali, mas tem mais uma pergunta do Paulo Galdino. E o auxílio acidente também soma para a média no RPPS? Eu penso assim, a previsão da legislação local aqui
Sim, mas a pergunta é antes reforma ou pós-reforma, né? Ele não especificou. A gente pode tomar como pós-reforma. Veja, me parece que se for pós-reforma é mais fácil de responder, na minha opinião, porque a reforma, então, deferiu aos entes subnacionais a prerrogativa de definir como vai ser composta a remuneração, os proventos, ou como serão calculados os proventos. Então, sendo pós-reforma, para mim é mais tranquilo. Quem não fez a reforma, eu já tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta, para falar bem a verdade. Mas sendo pós-reforma e estando previsto na legislação municipal, me parece que há essa autonomia, meio que não tenho dúvida de que a Constituição Federal, então, pós-emenda 103, deu essa autonomia completa aí para o município. É engraçado, né? Porque a reforma, ela previu alguns requisitos para os requisitos de elegibilidade das aposentadorias, mas ela deixou completamente, ou quase totalmente livre, a regulamentação dos proventos, dos cálculos dos proventos. Né? Exatamente. Perfeito. A gente já passou de 1 hora de programa. Passamos. Mas eu vi aqui que a gente tem, na verdade, que estender esse convite para o Vilmar mais vezes, né? Porque temos muitos temas ainda a discutir. Porém, Thaís, deixa eu fazer uma minha, então. Então tá, então bora. E vamos segurar o Vilmar um pouquinho aqui. Vilmar, você tem visto nas leis que estão sido encaminhadas aí ao tribunal alguma definição ou alteração nessa questão de o que é magistério, função de magistério? Ou não, estão deixando como está? Estão deixando como está. Essa é uma outra questão que eu acho que renderia bastante discussão, mas, assim, na prática, respondendo objetivamente a tua pergunta, a maioria está deixando como está. Então estamos no caminho certo. Eu acho que sim. O deixando como está, só para me certificar aqui, seria que as funções do magistério são definidas na legislação federal, seria isso? Exatamente, assessoramento, coordenação, direção, o professor Sim. mesmo em sala de aula, né? Isso. Isso aí. Pronto, satisfeitíssima. Tivemos até um elogio do Ari, dizendo que o Vilmar está muito afiado nas perguntas e eu preciso concordar, tá? Eu acredito que essa live ela foi muito esclarecedora. Pessoalmente, me tirou muitas dúvidas, questionamentos bem antigos, na verdade. Mais uma vez, eu queria agradecer a organização da Cirlei, a participação brilhante, a explanação do Vilmar, e agradecer a todo mundo que participou, tá? A Rede Previdência, e muito obrigada a todos. E vou dar uma boa noite aqui e passar a palavra para a Cirlei. Doutora Thaís, agradeço aí pelo sacrifício. A doutora Thaís agora, vou contar, né? É doutora, né? Ela está fazendo medicina, está cursando. Eu achei que eu tinha pouca coisa. Veio de um estágio aí correndo para fazer o programa. Achei que tinha pouca coisa já. Legal, como advogada, parabéns. Eu preferi ser doutora 2 vezes agora. Caminhou a percorrer. E Vilmar, gratidão. Muito obrigada. Eu tive o privilégio de te conhecer. Sorte daqueles que o conhecem pessoalmente, porque você é um ser humano incrível de verdade. Muito obrigada por ter participado e aceitado o convite. E a todos que estão aqui nos prestigiando e assistindo aí nesse horário, à noite, as pessoas, né, vamos... E olha aí, ó, como nossa audiência está muito boa. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Tá certo. Obrigado pelo convite.